de haver essa compreensão do que é a diferença, a atração pela complementaridade, que é o que se dá entre os casais, por exemplo. Você vai namorar alguém que, de alguma maneira, você tem afinidade, mas não necessariamente seja idêntico a você, que seria um tédio. Basta você, justamente você procura a admiração, pressupõe algo que você reconheça de diferente numa outra pessoa. Então isso é extensivo à forma de você se relacionar com todo mundo, com o mundo, com a sociedade, etc. Então ela é um libelo à defesa da liberdade, de compreensão, de crença, sabe? Assim. E a mim uma espécie de reconhecimento de que o meu desdém era de uma mesquinharia que eu mesmo passei a achar deplorável e admitir publicamente perante a ela, quando eu digo seu telefone irá tocar em sua nova casa que habita a vida. Não me lembro, eu só me lembro das letras quando eu canto. E sem explicação, não tem explicação. É isso que eu acho. Por que a gente crê numa coisa? Eu não creio, nunca criei porque alguém, um padre, um livro, chegou e disse, você tem que crer nisso. Aliás, eu nem creio que as pessoas creem nisso, é porque uma hora elas passam a acreditar. Alguém pode ter sido mensageiro, pode ter sido, elas gostam de ter uma ordem, enfim, sei lá, já vi de tudo nesse mundo e mais do que isso, não conheço tudo que há nesse mundo e não compreendo tudo que há nesse mundo. E não quero compreender. Não quero compreender. Tem coisas que não precisam ter explicação, até para eu acreditar, como ela acredita no segundo sol, ou acreditou, ou vai ver que pintou aí, eu nem percebi. E o curioso é que eu não sou um homem atraído por ficção científica. A ficção científica pouco me diz, é uma coisa desinteressante para mim. Assim, mesmo você tendo uma conexão com os corpos celestes, com o espaço, a ficção científica vê de uma outra forma. Talvez ela até me aflija, essa coisa de tentar vislumbrar o que é o futuro. Eu tenho preguiça de pensar no futuro. Assim, óbvio que eu anseio o meu futuro. Eu sou um homem bastante que eu planejo as coisas. Eu tenho aqui na minha cabeça organizado o que eu quero fazer, ou até o que provavelmente viria a fazer nos próximos anos. Eu sempre fui assim. Eu tenho metas. Eu, por exemplo, muitas vezes eu vivia à base de dívidas, até porque, assim, havia coisas que eu queria e eu cria que eu ia trabalhar e conseguir trabalho para cumprir aquele compromisso, porque eu me lanço, assim. Então eu sou também ao mesmo tempo imprudente e ao mesmo tempo descrente de que o futuro está garantido. Descrente não, eu sei que não está. A gente pergunta, algum de nós sabia que em janeiro que ia acontecer a pandemia? Impossível. Jamais. Impossível. E duvido que houvesse essas teorias malucas de conspiração. Alguém está fazendo isso porque sabe. Não, isso é impossível. A gente nunca ia chegar nisso, nunca ia raciocinar desse jeito. Tem explicação como a gente está atravessando isso? Tinha? Não. Isso, essa coisa surpreendente do futuro, de como que a gente... Na verdade, assim, quando a gente fica pensando muito, acho que no futuro a gente deixa de ser criativo, talvez. Porque você... Se amarra. Você se amarra. E quando você fala assim, eu não quero compreender, você está solto. E quando você lembra quando você escreveu a canção? Lembro, exatamente. Porque você estava respondendo. É uma resposta a uma teoria que foi dita para você. Mas você lembra quando você chegou e falou assim: pera um pouquinho, eu acho que eu preciso fazer alguma coisa e responder isso. Olha, num formato de canção. Eu lembro e ao mesmo tempo não lembro, porque a criação é uma coisa mágica, é uma espécie de... Não tem nada a ver com estar drogado ou embriagado, nada. Mesmo eu que já estive, não associo, não explico isso pela forma. É uma questão assim, criar ou abrir alguma coisa dentro de você justamente para o desconhecido, e a partir daquilo que está em ebulição dentro de você, que te mobilizou e tal, a força da razão
ir organizando, trazendo para a forma, dando forma a ela. Eu trabalho com forma, eu procuro uns acordes, procuro uma melodia, palavras certas, então não vem do céu, vem da mão, do suor, como se dizem. E eu me lembro que eu fiquei com essa coisa, né, encucado com esse negócio e comecei a fazer, e daí eu sempre tô com o violão na mão e pego, eu sou assim, obstinado, eu preciso fazer música, é o meu trabalho. E eu tô sempre desesperado porque eu preciso fazer a próxima música e ao mesmo tempo eu quero fazer uma música linda. Eu tenho a sorte de ter feito Segundo Sol e tenho o problema de ter feito Segundo Sol porque ela é um parâmetro de uma música, eu posso falar, brilhante, magnífica, linda pra caralho, que eu tenho que fazer. Toda vez que eu faço uma, eu quero que tenha essa beleza, mas a outra beleza, não essa, porque senão eu vou me repetir. Então eu estava ali com o violão. E engraçado, porque quando surgiu o acorde, ela veio de uma coisa quase parecida a uma música do Fagner, que eu não sei, me lembro mais qual é. Na época eu me lembrava bem. Eu tinha até medo que fosse um plágio. Mas daí ela foi, cara, eu tenho um caderno, né, onde está anotado as datas. As músicas, por mais que elas surjam e assim, como uma ideia forte, às vezes parece quase que completa, nunca nascem e terminam em poucos minutos. Algumas raríssimas, sim. Deve ter levado alguns dias, mas de alguma maneira é uma música que tem partes, né? Os riffs dela surgiram meio que... É louco, cara. Às vezes é um negócio que tá na cabeça, sabe? Assim. E é curioso, Vika, porque muitas vezes eu tenho que parar, eu tô fazendo, e como eu sou um músico com uma formação meio rudimentar, assim, eu muitas vezes incorro em soluções harmônicas meio iguais, e eu tenho que parar, porque daí é que nem cantar no chuveiro, daí de repente vem a melodia, porque se eu tô no violão eu vou pro mesmo caminho, e às vezes eu tenho que parar e ir, daí deixar essa abertura, assim, e daí surge uma coisa, né? Então eu não sei da onde e tal, obviamente tudo que eu armazenei de acordo com o que eu vi, ouvi, e se organiza da forma própria. A força da arte é a originalidade, a linguagem própria de cada artista, etc. E daí eu fui fazendo e fiz meio que rápida. E quando terminei, porque esse é um negócio, assim, quando uma música está pronta, de algum momento você tem que meio que largar ela, parar, porque senão você vai sempre achar. Mas de certa maneira existe o que eu chamo de resolução, assim, eu compreendo, não sei, poderia tentar teorizar, mas é meio maçante e meio inócuo. Mas há que você fala assim, olha, ela tá organizada, sabe? E ela é bem longa, tem as partes e tal, e tem esse final, amarra, que eu também me lembro do Guilherme Arantes. Pam, 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 pam. Não sei porquê, isso me lembra o Guilherme, que é um gênio. Tanto que quando a Cássia gravou, eu falei, essa frase tem que ser feita no piano. Plão, que o Maurício Barros gravou, eu cantei a frase pra ele, é isso que tem que fazer, tal. O riff tinha que ser no violão. Enfim, a música... que você me perguntou como eu fiz ela? No momento que você falou, vou responder, vou fazer uma canção, vou pegar essa história e vou transformar numa... Teve um momento, deve provavelmente bem próximo dessa conversa, mas eu também não sei se assim, vou sentar e responder aquilo, sabe? Assim, é uma coisa que um senso que se tem. A conversa meu deu essa, é aquela fagulha que... Fagulha é a melhor palavra. Eu sempre lidei com essa música por muitos anos e sem
E claro que eu ouvia e tinha a forma como eu entendia, como eu interpretava, ou como ela me impactava. Isso é sempre muito bom, né? A gente trazer um pouco a música para dentro da nossa história, da nossa realidade. Claro. E sem saber, obviamente, hoje sim, mas sem saber o que exatamente significava tudo aquilo. E eu já parei para pensar nisso com relação a algumas canções. Mesmo que eu saiba, ou que o autor me conte como a história da música é essa, mas eu acho que nunca vai mudar o que ela significava para mim, entendeu? Eu acho que o meu significado é meu, sem dúvida, independente da história dela. Deixa eu só dizer, eu tenho uma coisa que eu sempre digo e que eu acho, que eu creio, da mesma maneira que existe a liberdade de expressão, igualmente existe a liberdade de interpretação, certo? Não há, por isso que eu estou falando, eu não creio em música ideológica, doutrinária, tudo isso é uma bobagem, ou pelo menos não me interessa, sabe? Assim, então eu fico feliz, porque é idêntico a como acontece comigo, saca? E eu gosto das músicas que são instigantes e despertam em mim, né, compreensões, o interesse se dá por isso, a identificação. Você se reconhece ali, você cria uma forma que tem a ver com o momento que você está vivendo, o momento que você escutou, sei lá o que, saca? Não tem explicação, mas assim, é de cada um. E você já deve ter ouvido de fãs diversas teorias e muitas pessoas dizendo exatamente isso que eu gosto, quando dizem, olha, eu ouvi, achei lindo o que você falou, mas pra mim ela continua sendo aquilo. E é isso. E quando você escreve uma música, na verdade você quase que deixa de ser o dono da interpretação dela, você entrega ela, né? Quando você publica um negócio, eu creio que é para isso mesmo, né? Se presta a isso. O Michael Stipe, o vocalista da R.E.M., sempre fala dessa história porque eu acho curioso isso. Durante muito tempo, os discos do R.E.M. não vinham com encarte de letras. Porque ele dizia o seguinte: não, eu não quero que as pessoas leiam as letras, eu quero que elas ouçam a música entendendo e sentindo. É uma coisa só. É bacana isso. Eu sou um pouco mais vaidoso, eu quero que leiam, porque daí eu acho que eu quero que vejam, que coisa genial. Mas eu entendo dele, e eu vou te dizer, eu mal entendo inglês ainda, e 70% daquilo que eu ouço é em inglês, e eu não entendo porra. Então não precisava ter encarte, sabe? E eu, quando eu via música americana, rock, quando eu era pequeno, não entendia nada, e achava lindo, e entendia tudo. Aquilo me dizia muito, porque música não é. Música é diferente de poesia, de literatura, por isso, porque a melodia é uma coisa decisiva e que diz muita coisa. Eu, quando vou escrever uma letra em cima de melodias, como faço com o Samuel, é como se eu fosse fazer um quebra-cabeça no escuro, porque eu tenho que falar o que essa melodia me diz. Então, assim, a melodia diz. Muitas vezes você vai influenciado, se o cara canta lá, 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 você pensa em rimar em A, se ele canta I, você pensa em rimar em I e tal. Mas assim, são só pontos de partida, mas assim, a busca é, sabe, em geral, tons menores dão um negócio mais triste ou mais tenso, tons maiores são mais solares, enfim, tem um monte de coisa, mas tudo bobajada, assim, tudo meio subjetivo, mas é isso, eu entendo o que ele diz. Quando... hoje, depois de 20 e poucos anos de existência dessa música, e lembrando dos arranjos originais e tal, quando você a toca, como que ela cresceu melodicamente nesses... Como que você mexe muito em arranjos? Ou você vou fazer exatamente como ela foi concebida? Eu sou meio conservador nisso. Eu dificilmente mexo na estrutura da música. Poucas músicas eu resolvo fazer um arranjo completamente diferente.
No entanto, gradativamente eu vou alterando a melodia sem perceber, às vezes suprimo uma palavra ou outra. Se você pegar o segundo sol, provavelmente há uma, mas são nuances, assim, certo? Mas não, eu creio, saca, assim, de novo, talvez por uma limitação, mas principalmente porque, assim, eu acho que